Olá, queridos, muito bom estar com vocês aqui em mais um Conversa Pública. Obrigadíssima pela sua companhia, todos os dias conosco, através da Rede Boas Novas de televisão, levando até você uma programação diferenciada, saudável e que traz acalento ao seu coração, além de boa informação. No Conversa Pública de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, porque o Brasil ele foi convidado a ir a Tóquio e sentar à mesa de reuniões, né? Isso foi muito falado, divulgado pela imprensa, mas a gente quer saber qual a importância dessa participação, qual o resultado obtido. A gente vai refletir sobre a participação do Brasil com o Márcio Coimbra, ele que é cientista político, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e também coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília. Doutor Márcio Coimbra, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo conosco aqui no Conversa Pública. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar conversando com vocês sobre todos esses assuntos que são importantíssimos, que parecem um pouco distantes, estão acontecendo no Japão, mas muito importantes para a sociedade brasileira. O Brasil não faz parte do G7, mas ele foi convidado. Qual a importância desse convite e dessa participação, doutor? O Brasil, há bastante tempo, estava fora das grandes discussões internacionais do mundo. Ou seja, o Brasil não fazia parte das grandes nações que discutiam temas que são importantes para o resto do mundo. Agora, desde o governo Jair Bolsonaro, o Brasil sofre com digamos, estar fora desse círculo mais importante. E aí o que aconteceu? Com a eleição do presidente Lula, diversos países começaram a convidar o Brasil, países e fóruns internacionais, como esse do G7, começaram a convidar o Brasil para o Brasil retomar esse lugar que ele tinha anteriormente e que acabou perdendo nos últimos anos. E o presidente Lula começou o seu mandato ainda antes de tomar posse, quando ele foi ao Egito, na reunião da COP, mostrando que o Brasil tinha ali uma preocupação imensa com o meio ambiente. Então se pensou, já desde aquele momento, que o Brasil seria um grande líder nessa agenda ambiental internacional e que esse seria o cartão de visitas para o Brasil reentrar nesses grandes fóruns internacionais. Então, nessa expectativa, o G7 convidou o presidente Lula para ele fazer parte do evento. Apesar do Brasil não fazer parte do G7, o G7 convida alguns atores internacionais para fazer parte das discussões. Por exemplo, nessa reunião participou o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, um país que foi invadido pela Rússia, né? Que ali tem muito a dizer, muito a conversar com os outros países. E o Brasil, por conta dessa sua liderança natural ambiental, foi convidado para também sentar à mesa e discutir temas que são importantes para o mundo inteiro. Uhum. Portanto, a presença do Brasil seria, se mostrava relevante a ponto de ele dever participar, de poder estar ali presente, conversando com as grandes lideranças mundiais na busca dessa proteção, especialmente na busca dessa proteção ao meio ambiente como um todo. E como você avalia a participação do Brasil? Como foi essa expectativa de participação e ela se consolidou? Infelizmente, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer diferença, porque o presidente Lula levou uma agenda ultrapassada para o G7. Uma agenda que falava da permanência, da mudança na permanência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, o Brasil fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele falou sobre uma moeda
alternativa para transações comerciais além do dólar, ou seja, assuntos que, na verdade, o mundo não queria ouvir vindo do Brasil. O que o Brasil estava lá era para ter um alinhamento em relação às políticas ambientais e mostrar para o mundo inteiro que ia liderar essa agenda. E o Brasil, na minha opinião, acabou apresentando durante a reunião uma agenda ultrapassada, uma agenda de 20 anos atrás, uma agenda que não cabe nos problemas do mundo hoje e que não cabe dentro da agenda do G7. Então, o Brasil perdeu a oportunidade de entrar novamente nesse clube que decide destinos tão importantes de políticas públicas do mundo, perdendo a oportunidade tratando de assuntos que não são relevantes hoje no mundo que nós conhecemos. E perdemos também a grande oportunidade de uma aproximação com a Ucrânia, especialmente depois que o Brasil tinha feito gestos pró-Rússia. O Brasil também chegou com uma proposta de paz, uma proposta que o Brasil não foi convidado a produzir, que não foi escolhido pelos atores para mediar e, no final das contas, caiu num vazio. Então, o Brasil deveria cuidar melhor de assuntos no qual existe uma liderança natural e deixar aqueles assuntos aonde o Brasil não tem uma experiência e uma relevância internacional, ele deveria deixar estes assuntos para outros atores. Mais uma vez, né, quer dizer, a gente, em vez de poder aproveitar a oportunidade de estar num ambiente onde a gente trabalha as nossas forças, a gente acaba olhando para um próprio umbigo no sentido de interesses próprios, de interesses particulares, e não daquilo que é proposto naquele ambiente de compartilhamento de interesses efetivamente, né? Queridos, eu estou aqui conversando com o professor Márcio Coimbra, ele que é cientista político, que está nos ajudando a entender a participação do Brasil lá naquela reunião do G7 que aconteceu em Tóquio e que teve a participação aí do nosso presidente. Professor Márcio, tem se falado muito sobre essa participação do Brasil como esse agente de paz no conflito provocado pela Rússia contra a Ucrânia. Você acredita que também aí aquela questão do não encontro do presidente Lula com o Zelensky, que não aconteceu, qual o impacto disso? Como que isso reverbera? Veja bem, se o Brasil quer servir de mediador, ele precisa ser respeitado pelas duas partes e reconhecido como um país que sabe conduzir uma mediação entre duas partes que estão em conflito. O Brasil nunca exerceu este papel. Não é uma tradição da diplomacia brasileira mediar conflitos, especialmente um conflito que acontece na Europa, que está completamente longe da realidade brasileira. Não está, digamos, nas nossas fronteiras. Não é um conflito, digamos, entre Peru e Colômbia, entre Venezuela e Guiana, países que estão em volta do Brasil. Não são países que estão longe dessa realidade brasileira, não são países vizinhos. Portanto, falta ao Brasil conhecimento para lidar com isso. Agora, também, um grande erro foi o Brasil ter se aproximado mais da Rússia e não ter se aproximado da Ucrânia. Se o Brasil queria ser um mediador desse conflito, eu repito, ele precisaria ser reconhecido por ambas as partes. E realmente isso passou longe de acontecer, porque o Brasil, desde o governo Jair Bolsonaro, vem tomando posições pró-Rússia. E durante o governo Lula, isso acabou não mudando. Vladimir Putin até teria feito um comentário de que para ele tanto faz aquele que vencesse as eleições do Brasil, pois os dois apoiariam a Rússia. Então, na verdade, para a Rússia nada mudou e para a Ucrânia nada mudou.
Ou seja, o Brasil é visto na comunidade internacional como um país que não assumiu uma posição singular, não assumiu uma posição equilibrada, não assumiu uma posição que poderia levá-lo a mediar o conflito. O Brasil tomou uma posição onde ele está muito mais próximo de um dos atores do que de dos outros atores. O presidente Lula disse que a Ucrânia poderia ceder parte do seu território. É de uma ingenuidade muito grande, porque, afinal de contas, nós sabemos que o primeiro ponto da Ucrânia é não ceder nenhuma parte do seu território, inclusive trazer de volta para o território ucraniano a territórios anteriores que a Rússia já havia invadido, como, por exemplo, a Crimeia. Então, na verdade, a comunidade internacional, Europa e Estados Unidos, que encabeçam essa coalizão, eles estão muito mais preocupados em gerir a paz, mas que esta paz ocorra por intermédio da retirada das tropas russas de territórios ocupados da Ucrânia. Ou seja, se alguém invadiu a minha casa, o primeiro ponto para eu negociar é ele sair da minha casa. Perfeito. Então é isso que a Ucrânia está dizendo. E o Brasil não pode ser ingênuo o suficiente a achar que pode mediar um conflito pedindo para que uma das partes já consiga os seus objetivos, que é a Rússia já ter tomado parte da Ucrânia. Então, na verdade, o Brasil precisa trabalhar muito mais se deseja assumir essa postura de mediador desse conflito na Europa. A principal característica de um mediador precisa ser a neutralidade, né? A neutralidade, estar num ponto em que ele não vá defender partes, mas vá efetivamente mediar. E aí você precisa conhecer realmente muito bem tudo que está acontecendo e poder exercer esse papel. De fato, é uma distância, né? A gente percebe aí a busca do presidente Lula de poder ser um pacificador, né, nessa história toda, mas realmente também a gente pode perceber que houve ali uma pisada de bola, né, uma perda de oportunidade realmente significativa. Queridos, eu estou aqui conversando com o professor Márcio Coimbra, ele que é cientista político, que está nos ajudando a entender a participação do Brasil lá naquela reunião do G7, que aconteceu em Tóquio e que teve a participação aí do nosso presidente. Eu queria lhe perguntar também, né, a gente passando ainda para falar um pouquinho do G7, como que esse grupo pode efetivamente ajudar o Brasil. Muitas vezes a gente tem esse sentimento de que há um olhar de que todo mundo, especialmente na questão ambiental, todo mundo usou a sua terra como desejava, usou as suas florestas como desejava e agora a gente entende completamente a importância de todo o espaço florestal brasileiro, mas ele é do Brasil e ele precisa ser tratado como do Brasil, mas atendendo à sua finalidade maior, né? Como que o G7 pode ajudar o Brasil efetivamente nessa questão, especialmente ambiental? Claro, o Brasil tem uma potencialidade ambiental imensa e por ter esse espaço ambiental muito grande, o Brasil tem condições de ser uma liderança no sentido de propor políticas internacionais de proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável. Ou seja, quando a gente tem desenvolvimento, protegendo o meio ambiente. O Brasil, ele já foi um país que teve muita importância nessa frente. É só a gente lembrar, por exemplo, da Rio92, onde a gente se colocou na vanguarda desse processo de construção de políticas públicas internacionais para a área do meio ambiente, que aconteceu aí há bastante tempo, no Rio de Janeiro, mas que levou o Brasil
a uma condição de um interlocutor importante no cenário internacional. E o Brasil não perdeu isso com o passar do tempo. Então, para estar além da gente falar em exploração de recursos, a gente tem que falar da importância do Brasil como um líder no sentido de trazer políticas que são fundamentais para o meio ambiente a nível mundial. O Brasil lidera esse processo de discussão e pode liderar ainda mais e com muito mais afinco. Ou seja, a gente tem atrás de nós aqui, junto com o meio ambiente, aquilo que nos dá a legitimidade de tratar do assunto. Exatamente num ponto do mundo, quando a gente está tratando de economia verde, onde a gente está trabalhando também a queda do uso de combustíveis fósseis, e aonde a gente está falando sobre fontes alternativas de energia, eólica, biomassa, eletricidade, ou seja, existem várias formas, fontes alternativas que devem estar guiando a economia global nas próximas décadas. E o Brasil pode ser um agente importante desse processo, propondo políticas públicas que sejam balizadoras dessa nova economia que está sendo construída. Então, como é que o G7 pode ajudar o Brasil? Eu acho que o Brasil pode ajudar o G7, trabalhando em conjunto, porque se um ajudar o outro, nós teremos regras de economia verde e redução de emissões de carbono no mundo inteiro e substituição do uso de combustíveis fósseis em parâmetros que podem ser guiados e liderados pela opinião brasileira, pelo Brasil. Ou seja, esse tema, que é o tema ambiental, esse correlaciona com várias outras áreas da agenda internacional. E é aí que o Brasil pode fazer diferença. É aí que o G7 pode ajudar o Brasil e o Brasil pode ajudar o G7, com investimentos no nosso país, ao mesmo tempo que o Brasil lidera a discussão de políticas públicas que sejam racionais dentro de uma economia verde, de um novo período econômico, com preservação do meio ambiente no mundo inteiro. Eu acho que essa posição de vanguarda é uma posição que o Brasil não pode abdicar. Perfeito. Temos todas as condições para poder assumir essa posição, efetivamente exercê-la e ter a vanguarda no mundo inteiro, né? Agora a gente precisa de consistência, a gente precisa de coerência, a gente precisa de não apenas palavras, mas a gente precisa de uma atuação significativa, inclusive aqui dentro do nosso país. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte: diante de todos os acontecimentos internos que a gente tem visto, da necessidade dessa questão da economia, fontes energéticas limpas, etc. Para onde estamos caminhando com o tipo de política que está sendo praticada atualmente aqui no Brasil? Olha, nós achávamos que estávamos indo no caminho correto, mas durante o G7 a gente viu essa triste perda que foi a ministra Marina Silva ter sido derrotada. Não nos parece que foi derrotada no aspecto formal, mas no aspecto político, nos parece que sim, na questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, no Amapá. O Brasil não pode mandar esse recado para o mundo. Como é que é? A gente vai explorar petróleo na Foz do Amazonas, nós vamos explorar um combustível fóssil na Foz do Amazonas, que vai demorar cerca de 10 anos para começar a ser efetivamente produzido. E daqui a 10 anos, nós teremos 80%, 90% dos carros elétricos e híbridos, a maioria movida a etanol no mundo inteiro, e nós vamos estar exportando combustível fóssil tirado da Amazônia. Ou seja, nós vamos exportar petróleo com um carimbo Made Amazônia para o mundo inteiro, quando o mundo inteiro quer diminuir a dependência da energia fóssil.
o Brasil está indo na contramão na sua política. Então, isso é muito triste. Nós temos uma ministra reconhecida no mundo inteiro, que é a ministra Marina Silva. Ela é uma sumidade, uma autoridade no assunto, e ela entende que o Brasil precisa de uma agenda que mova a nossa economia, também usando as características de uma economia verde que nós tenhamos e que seja sustentável para o mundo inteiro. Agora, o que o Brasil, que é a maior potência verde do mundo, não pode mandar é uma mensagem para o mundo de que está explorando um combustível fóssil na Foz do Amazonas. É realmente impensável que nós tenhamos esse tipo de discussão a essa altura. Os ganhos em curto prazo disso jamais vão pagar os danos à imagem do Brasil, né? Então, o Brasil já explora o petróleo em determinados locais, mas deveria focar no quê? Focar em fontes alternativas de energia que estão aqui à disposição do nosso país, uma enorme costa para energia eólica, uma enorme capacidade de geração de energia em biomassa, né? E podendo trabalhar fontes alternativas que façam diferença para a economia e mostrem para o mundo que o Brasil está na vanguarda desse processo. Ou seja, uma ação que seja coerente com o discurso que a gente vem colocando aí no dia a dia, né? Porque além dessa contramão de estar usando combustível fóssil, a gente tem todo o risco do impacto ambiental, né? Numa das principais bacias hidrográficas do mundo, que é o Rio Amazonas, ali naquela área, podendo mais ainda trazer prejuízo à população, à água, à fauna, à flora, prejuízos de um modo geral, né? Realmente é um ponto assim absolutamente crítico. Doutor Márcio Coimbra. Só lembrando Sim. Um pequeno ponto, para todos os telespectadores lembrarem do dano que foi causado pela Vale em Minas Gerais, no Rio Doce, né? Verdade, o Rio Doce verdade. sofre com isso e vai sofrer durante muito tempo. Nós não podemos colocar o Amazonas, a Foz do Amazonas em risco, como nós fizemos com o Rio Doce, porque o resultado pode ser o mesmo do Rio Doce. Com certeza, com certeza. A gente está aqui caminhando para o final do nosso programa. Muitíssimo obrigada, doutor Márcio Coimbra. Conversamos com ele, que é cientista político, presidente do Conselho da Fundação de Liberdade Econômica e coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, doutor Márcio. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês sobre assuntos tão importantes para o Brasil. Foi muito bom mesmo. Eu estou aqui à disposição para a gente conversar sempre. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, doutor Márcio, e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.